Estamos aqui em mais um Feliz Floripa em Foco, falando de um curso de hipnoterapia que acontece no mês de novembro aqui em Florianópolis. Conosco, a dupla de verde e sapatos iguais também. A Rose Rodrigues, bem-vinda, Rose. Obrigada. É um prazer tê-la aqui. A Rose mora aqui em Florianópolis. Ela é pedagoga e trabalha com recursos humanos numa multinacional, vamos dizer assim. Mas que não é o tema, a empresa. E ela que está trazendo esse curso de hipnoterapia no mês de novembro aqui para Floripa pela primeira vez com um hipnoterapeuta americano. A gente já vai falar. E aqui também a Daniela Tedesco. Bem-vinda, Dani. Obrigada, Silvio. É natural as pessoas confundirem. É Daniele. Danieletedesco.com.br para você já conhecer um pouco da vida desta formada em psicologia. Não está atuando mais na psicologia Atuo hoje, como né? psicoterapeuta, não mais como psicologia tradicional. Isso, psicoterapeuta e... Consteladora sistêmica, formadora, palestrante e criadora do Intuition, que é o curso de desenvolvimento de intuição. Uau, criadora de um curso de intuição. Você tem que ver a qualidade da apostila da Daniele. E isso tudo tem a ver também com hipnose, né? Sim, porque eu tenho uma formação em hipnose, que não é a minha área principal de atuação, mas que baseia muito das técnicas que eu uso hoje em dia também, inclusive a constelação sistêmica. E está aqui sobre isso, a Rose vai poder falar um pouquinho mais. Certo. E quando é que vai ser esse curso de hipnose mesmo, Rose? Vai ser agora em novembro, visando conciliar a agenda do pessoal que trabalha também, a gente conseguiu colocar, vai ser numa sexta, sábado, domingo e segunda, no dia 10 a dia 13 de novembro. Vai ser bem intensivo, E vai hein? ser em Florianópolis mesmo, é legal, porque aí o pessoal não precisa viajar, o pessoal sempre reclama um pouco, né, que o circuito acontece sempre em outros estados, e a gente tentando privilegiar o pessoal que está aqui em Florianópolis, muitas pessoas adeptas a esse tipo de conhecimento, sim. Então a gente conseguiu que essa turma fosse feita aqui, tanto essa primeira, e a ideia é que a gente tenha um módulo avançado ali mais ou menos nos meados de janeiro ou fevereiro, a gente ainda vai fechar essa segunda data. E quem é que é o palestrante, ministrante? O palestrante, ele é membro do Instituto Michael Newton, depois eu queria falar um pouquinho, que é o Billy Hunter. Hoje eles são em mais de 250 terapeutas pelo mundo todo. E no Brasil a gente ainda não tem nenhum terapeuta formado pela metodologia do Michael Newton. E não é só hipnose, ele junta outra coisa junto. Isso. Né? É que na realidade a hipnose é um meio de você conseguir chegar para o conhecimento das suas outras vidas. A abordagem deles é vidas entre vidas. Usa a hipnose para atingir Isso, não exatamente. é toda a hipnose vai dar nisso. Isso, exatamente. No caso, eles têm vamos dizer, um foco em regressão espiritual, vamos dizer assim. Foco em outras vidas. Esse autoconhecimento que te permite, que visa que você consiga minimizar uma série de problemas no dia a dia, verificar bloqueios que você tem, traumas também. É um autoconhecimento bastante aprofundado. Dizem que a gente funciona 95% do tempo inconscientemente, né? E a hipnose trabalha justamente nesses 95%. Ou falei bobagem? Não é isso, né? Sim, a gente pode imaginar esse inconsciente, quando as pessoas ouvem falar, normalmente pensam em algo muito escondido dentro da mente, que não se tem acesso, mas o inconsciente vai desde as coisas mais simples da nossa vida, como por exemplo, a gente está aqui conversando e de repente nesse imóvel que a gente está, tem um porteiro lá embaixo fazendo o seu trabalho. E a partir do momento que a gente fala que ele está lá, a gente toma consciência disso. Mas a gente sabe que ele está lá e isso está na nossa mente o tempo todo. A diferença é que a gente não está com consciência sobre isso. Interessante. Então, todas essas coisas, a família que está lá em casa esperando, e todas as coisas que a gente sabe, mas que nesse momento não são o foco da nossa atenção, são também as questões Dirigir de casa para o trabalho, tudo no piloto automático, inconscientemente. Exatamente. E aí tem todas as questões de passado, de vida passada, de coisas inconscientes que a gente reprime, etc. Mas são níveis de consciência diferentes do próprio subconsciente. Legal. E você trabalha justamente trazer a consciência à tona? Exatamente. O seu trabalho é trazer a consciência à tona. É trazer a consciência à tona dos bloqueios inconscientes que impedem as pessoas de viver bem, ter prosperidade, ter relacionamentos saudáveis, viverem livres e principalmente de viver em paz. Exatamente, Silvio. Você recomendaria que os telespectadores não assistissem televisão? Principalmente os telejornais das emissoras abertas? Recomendaria. Te acho muito corajoso de fazer essa pergunta. Olha. Assim,
para um grande Obrigado. público. Obrigado. E estimulo muito isso para os meus alunos, meus clientes. É uma das coisas que mais afeta você a qualidade fala de isso vida das também? pessoas. Falo. Você é corajosa. Falo. Sim, nós temos que falar, porque o intuito não é eu não estou a serviço de ninguém, sou uma pessoa muito livre, que desenvolve esse trabalho a partir dos conhecimentos que eu tive ao longo da minha vida e das minhas próprias experiências pessoais. Então, como eu também sou uma estudiosa da consciência, não apenas do psiquismo humano, eu sempre falo e estimulo as pessoas a pensarem no princípio da descrença, né? E sempre ensino muitas coisas e falo, agora não acreditem em nada do que eu estou falando e tenham as suas próprias experiências. Porque isso auxilia com que as pessoas despertem a consciência. A consciência, para não exatamente. ficar, mais uma vez, seguindo a Daniele só. Nem a Daniele, nem a TV, nem às vezes nem coisas das famílias que são muito pesadas e poderem ter a sua liberdade de escolher para si aquilo que promove o seu bem-estar, a sua paz de espírito, aquilo que faça sentido para si no seu caminho de vida. E evite consumir lixo cultural, né? Com certeza. Coisas que vão entupir sua cabeça com violência. Quem assiste televisão parece que o mundo vai acabar, é só desastres e coisas, né? São sintonias, né, Silvio? Depois acaba se sintonizando com essas coisas. Exatamente. Depois não sabe por que está deprimido, por que tem medo, porque assiste a... Não vou falar o nome. Exatamente. Muito bem, muito bem. Floripa em Foco com Rose Rodrigues, pedagoga, que está trazendo um curso de hipnoterapia no final de novembro aqui para Floripa, pela primeira vez, com um terapeuta americano, e também a Daniele Tedesco, que trabalha, entre outras coisas, com desenvolvimento da intuição e formação em constelação sistêmica. Ela é de Porto Alegre, mas 10 dias por mês está aqui em Floripa, né? Exatamente. E como é que é o nome do moço que vem dos Estados Unidos É o mesmo? Billy Hunter. Billy Hunter. Isso. E ele é... Isso. Diga. Na realidade, assim, porque eu queria comentar um pouquinho do Instituto também. Que é o Instituto Michael Newton, que foi quem escreveu esse livro, que caiu no seu colo casualmente um dia. Exatamente. Eu estava com algumas inquietações, porque eu acho que é bem interessante para todo mundo que está ouvindo aí de casa e às vezes está se perguntando como que eu posso me conhecer mais, como que eu posso resolver alguns conflitos, algumas inquietações do dia a dia, e tudo passa pela questão do autoconhecimento. Essa busca, quando a gente tem essa busca muito grande, as coisas acabam acontecendo. E aí, se a gente pensar que não existem coincidências, as coisas vão acontecendo à medida que a gente vibra, seja uma informação, e as coisas vão aparecendo pra gente. E eu sou bastante grata, falando da questão da gratidão, apareceu esse livro, ele estava ali numa prateleira com vários outros, foi até num sebo de um espaço que eu estava, e eu estava com essas inquietações e perguntas referente a outras vidas ali, que tinha acontecido algumas coisas, que eu acessei algumas imagens que me remetiam muito a essa questão de outras vidas. Sem querer você acessou essas imagens e esse tema entrou na sua vida. Exatamente. E aí, assim, perguntando sobre isso, naquela semana veio esse livro que eu acabei pegando. E aí é bem interessante porque o Michael Newton tem um trabalho, ele faleceu ano passado, mas ele tem um trabalho de mais de 50 anos e 40 só voltado a essa questão de vidas entre vidas. Vidas entre vidas. Isso, e os livros dele, no caso que a gente trouxe aqui até para o telespectador conhecer um pouquinho, né, o Michael escreveu só esses 4 livros. Isso, e ele tem vários Olha relatos. Que capa bonita. Isso, vários relatos, e foram mais de 7.000 regressões que ele fez no período que ele estava vivo. E aí, no caso, o próximo livro ali fala um pouquinho dessa metodologia dele também. Esse aqui? Não, esse é azulzinho. Isso, o próximo. A metodologia do sistema Michael Newton. Isso. E o que é bem interessante, porque muitas pessoas que a gente conversa, elas já fizeram regressões com alguns profissionais e muitas vezes, pela pessoa não ter um conhecimento aprofundado, faz alguma coisa que não seja Fica um muito resíduo produtivo. lá incomodando. Isso, né? Exatamente. E no caso eles têm uma metodologia muito cuidadosa, por isso do cuidado também da gente trazer esse tema com um instituto credenciado e com um instrutor que tem bastante conhecimento como o Billy, porque uma regressão deles dura em média de 3 a 4 horas. Então é bem profundo. É bem profundo. E sério. Isso, é bem profundo e sério. Tanto é que depois do curso, que vai acontecer ali em novembro, ele vai estar aberto também a fazer algumas sessões, atendimentos individuais. Legal. Então, dá para agendar possível. contigo isso? Isso, dá sim. O seu telefone está com DDD lá de São Paulo ainda, né? Isso. 011 9888 99875. Bem fácil. E o e-mail da Rose Rodrigues é rodrose2010@hotmail.com. Isso. Muito fácil. Para fazer esse curso junto com o Billy no mês de novembro.
aqui na Trindade, vai em ser na Florianópolis. Trindade, vai ser um local de fácil acesso também para todo mundo. E a primeira vez no Brasil isso? A primeira vez no Brasil, e a gente vai ficar bem feliz de trazer, né, esse arsenal de histórias das pessoas e também enriquecendo tantas histórias de outras pessoas aqui também. Então, para a gente vai ser um presente aqui para o pessoal de Florianópolis, também todo mundo que está em outros estados também está convidado também. Parabéns, Rosi. Mas vai E para ser- você que tinha medo de regressão, né? Sim, exatamente. Foi um tema que eu sempre tinha curiosidade, mas por ter ouvido muitos relatos de pessoas que tiveram abordagens não muito bem feitas, né, por alguns profissionais, às vezes aprofundado, Tinha medo. ou mesmo no sentido de não dar um apoio depois. Porque eu já vi muitos casos de pessoas que fazem uma regressão e depois elas ficam com uma inquietação e ela não tem o suporte desse profissional. Porque é importante ser conduzido, porque mexe com muita coisa, como qualquer processo de autoconhecimento Sim. que a gente vai fazer. Terapia ou algum outro processo ali voltado, né, essa questão da gente se olhar um pouco mais, porque às vezes a gente acaba vendo coisas que são difíceis naquele momento, no estado emocional que a gente está, para a gente conseguir melhorar isso. Então esse acompanhamento também é bastante importante. E esses 7.000 casos 7.000 atendimentos de regressão que o Michael Newton fez, tem muitos relatos assim de superação, de transformação total? De superação, sim. São muito bonitos, é até difícil de comentar. Em qualquer área da vida, De qualquer transformação. área, relacionamento, entender por que meu relacionamento não dá certo, por que eu estou me separando, por que eu não consigo me dar bem no meu trabalho, acontecem algumas coisas, porque é muito interessante, porque às vezes quando uma pessoa vem nos procurar para um atendimento, seja, né, numa clínica, dentro de uma empresa, ele vem com uma questão, um efeito do que está acontecendo, mas as causas, elas são várias causas muitas vezes, que pode estar nessa vida e às vezes em outras vidas também. E se a gente consegue entender um pouco melhor isso e acessar, a gente consegue entrar em contato com essa essência nossa, com esse nosso poder, e aí a gente consegue vencer tudo isso, então é bem bonito. A gente entra em contato conosco, né? Porque assistindo televisão e telejornais das abertas, você se distancia de si. A gente se perde da gente, né? Dando um adendo ao que a Rose está falando, acho que foi uma das coisas que linkou a gente, né, Rose? A gente se conheceu faz pouco, mas tem muita coisa Nessa em comum. vida faz pouco. Nessa você vida conhece. faz muito pouco, mas as coincidências são muitas, né? Quero deixar meu depoimento, inclusive como consteladora, que é uma abordagem que normalmente os consteladores não costumam trabalhar. Eu trabalho de uma forma totalmente científica, separando muito o trabalho psíquico das constelações com o trabalho espiritual, que é um aspecto muito pequeno dessa abordagem, que a maioria das pessoas confunde. E o aspecto espiritual das constelações, ele tem que ser tratado com muito cuidado, com pessoas que têm conhecimento, que têm mediunidade, que têm estudo e preparo para lidarem com esse assunto, porque não é brincadeira. Está mexendo com os sentimentos de um ser. Com os sentimentos, com a alma e com coisas de vidas passadas que podem deixar muitas vezes as pessoas enroscadas nessas questões, que eu acho muito importante do que a Rose está trazendo para o Brasil nesse trabalho do Michael Newton, porque ele trabalha, pelo que eu percebo, com uma abordagem muito próxima a algumas pessoas no Brasil que também verificam a abordagem espiritualista e levam isso em conta para trabalhar. Então, até mesmo na vivência com hipnose e com constelações, eu busquei a Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista aqui no Brasil, que é a BPR. Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista. Uau. É uma associação presidida por um psiquiatra médico, Dr. Mauro Quitico. Tem formadores em todos os lugares do Brasil. É um trabalho que, pelo que eu percebo, é muito complementar a isso que a Rose está trazendo, e que fala justamente sobre a necessidade de fazer a regressão terapêutica através de hipnose, utilizando os amparadores espirituais como um grande apoio para que o trabalho se desenrole de uma maneira harmônica, pacífica e realmente se tire a pessoa dos traumas. Positiva. E isso é real. Eu, apesar de vir, né, de uma área científica, ou melhor ainda mais vindo de uma área científica, trabalhando com isso, avalizo muito o trabalho do que a Rose está trazendo e também desses profissionais da BPR no Brasil. Comecei como paciente,
tendo essas experiências de vidas passadas com profissionais da Se BTR. transformou em instrutora. E me transformei em instrutora. Me formei com a Sirlene Alves, que é uma grande mestra em Santa Catarina. Como é o nome? A Sirlene Alves. Aqui em Santa Catarina? Se Sim, formou ela como? tem o Aqui em instituto, Florianópolis? a clínica dela aqui na Mauro Ramos. Vai ter que sentar aqui para falar isso. Vai, com certeza. Já Ó, é uma Assis, tá convidada. ouvindo aí? Está convidada ao vivo. Assim foi minha professora, uma pessoa que eu respeito muito, ajudou a minha família toda e hoje em dia ela é minha aluna no curso de formação em constelações sistêmicas. Então tá tudo interligado, esses conhecimentos, para quem realmente busca um embasamento sério, ele pode ser tratado de uma forma extremamente libertadora para quem busca. Eu fico tentando imaginar o que você aí está pensando, né, dessa conversa, né? Que não deve ser por acaso, está assistindo, Também, podem ter né? certeza. Eu Absolutamente. cheguei nesses assuntos, não foi por acaso, com certeza também. E como a Daniele já falou anteriormente, não acredite em nada, duvide de tudo e tenha as suas próprias experiências. Exatamente. Se quiser procurar a Rose ou a Daniele para assessorar, fica à vontade. Se quiser trocar de canal, não faça. Fica aqui para Dá mais uma chance, Dá né? mais uma chance. Que- Você, 10 dias por mês, está aqui em Floripa, Sim. fazendo atendimentos e dando aula, é isso? Fazendo aula, principalmente atendimentos hoje em dia, eu só faço por Skype. Eu mantive por um tempo, né, o consultório em Porto Alegre, em Floripa. Graças à grande demanda das aulas, eu tenho ficado aqui. E também por conta do mestrado agora, a gente tem, né, tem o prazer de Você divulgar. está introduzindo uma novidade na Sim. academia. Eu convidada por muitas outras pessoas responsáveis por isso. Florianópolis e Santa Catarina tem a honra hoje de sediar o primeiro mestrado em constelações sistêmicas do Brasil. Eu trabalho com essa abordagem já desde há 13 anos. E fui uma das pioneiras no Brasil a trabalhar com isso, numa época onde não se falava absolutamente nada. E né? o mais curioso é que é no curso de Direito da Exato. Universidade Federal de Santa Catarina. Isso é uma Constelação iniciativa- sistêmica dentro do curso de Direito. Exatamente. Isso é uma iniciativa da professora Grazielli, da Universidade Federal de Santa Catarina, que eu tenho um grande apreço e gratidão por ter aberto as portas. E foi um projeto levado, na verdade, para lá e sugerido para a Grazi pela Magda, que foi Magda Fienbaum, que foi a minha aluna em constelações sistêmicas, uma grande advogada, uma grande pessoa do direito, que ela não advoga, hoje em dia ela trabalha dentro de órgão público, mas ela foi a pessoa que levou esse mestrado, essa proposta para a Grazi, que aceitou e acolheu o trabalho na Universidade Federal, e a partir desse ano a gente tem a possibilidade de trabalhar isso cientificamente. Diz que tem juízes já usando a constelação sistêmica para resolver pequenos conflitos. Grandes conflitos, Grandes pequenos conflitos. e imensos. Hoje em dia a gente tem a iniciativa do Dr. Sam Stort, que começou na Bahia. A partir de uma questão pessoal dele, ele foi buscar estudar a constelação sistêmica e levou isso para o direito e para a vara de família, se eu não me engano, na Bahia, onde ele trabalhava, no interior da Bahia. Conseguiu nada mais, nada menos do que entre 90% e 100% de conciliação em casos que ajudaram imensamente a desafogar a vara onde ele trabalhava, no sentido de processos, e esse trabalho a gente pode citar inúmeros lugares onde ele já está sendo utilizado. Ontem ainda a gente esteve na Universidade Federal fazendo a apresentação oficial desse projeto de mestrado, com uma lista imensa de lugares que têm se inspirado no trabalho dele e trazido isso para ajudar as famílias. E como é que vai ser a inscrição para esse mestrado? Já está encerrado? O mestrado, ele é um início de um mestrado, ele é um primeiro mestrado. E ele na verdade, não foi a Federal que ofereceu o mestrado em constelações sistêmicas. Foi essa aluna, né, de constelações que sugeriu esse tema para a Grazielli, que é professora de mestrado. E a Grazielli acabou abraçando a causa por ser uma grande ativista também das questões humanas, familiares, e está introduzindo isso lá. Para Então, chegar lá pode ser através de você mesma, do seu contato. Lá onde? No mestrado. No mestrado? Não, o mestrado hoje em dia é só esse trabalho. O trabalho da Magda só que está acontecendo. Ele vai confirmar, vai verificar, né, comprovar ou não a hipótese da eficácia das constelações nesses trabalhos. Hoje em dia é só esse trabalho que está sendo feito lá. Eu tenho vínculo apenas como co-orientadora desse trabalho. Não bacana. estou diretamente vinculada à Universidade Federal. Mas você pode prestar informações, né, através do danielletedesco.com.br. Sim, as pessoas com certeza. podem te contatar Eu sou muito... e você encaminha. Sim, eu sou muito procurada por alunos de direito, pós-graduados, mestrandos, etc., para passar bibliografia e diversos caminhos, ou mesmo encaminhar para a Magda e para a Grazi, que estão a par da parte jurídica disso,
mas eu sempre passo bibliografia, texto, artigos para pessoas que querem também levar isso para suas cidades e tentar introduzir em diversos meios de produção de conhecimento. Daniele, eu acho que precisa ser explicado um pouco para o telespectador o que é constelação sistêmica, que é uma coisa bastante nova, Sim. muito poderosa. Sim. Como é que é uma Constelação sistêmica é uma abordagem que foi difundida pelo filósofo, teólogo e pedagogo Bert Hellinger, mais ou menos na década de 80. O Bert Hellinger é um profissional, era um missionário que acabou, por virtude das suas missões, sentindo a necessidade de fazer formações na área terapêutica. Uma das formações foi a hipnose ericksoniana, e uma outra formação que ele fez foi a formação em constelações sistêmicas com um casal de psicólogos sistêmicos nos Estados Unidos. Foi um treinamento intensivo de mais ou menos um mês, onde lá ele aprendeu. Sistêmico? Sistêmico quer dizer que a gente está atuando dentro do inconsciente coletivo da família. Então, do sistema psicológico da família. O sistema psicológico da família, ou de um sistema empresarial, ou de uma escola, ou de qualquer instituição onde haja um grupo de pessoas. Então, nós atuamos a partir de uma pessoa dentro do inconsciente coletivo do que existe ali, que pode estar causando um grande emaranhamento e alguma questão delicada, complexa, de aparente dificuldade e complexidade de resolver também. Então, a constelação é uma técnica que vai ajudar a melhorar tudo isso de uma maneira simples e rápida. E o impressionante é como funciona, né? Parece um pequeno teatro, um pequeno psicodrama, né? Sim. Mas vem coisas ali do Arco da Velha. Exatamente. Do Arco da Velha foi essa expressão que eu tirei agora também. O que é muito interessante também, fazendo o complemento, eu acho que vai ganhando credibilidade esse trabalho cada vez mais pela consistência, pelos resultados. As próprias organizações já vêm fazendo isso também. Sim. Então isso Você é bem aplica na sua empresa interessante. também, Sim, lá, né? em atendimento, porque a gente faz coach para os colaboradores e muitos trazem questões bem pontuais ali do trabalho, que num primeiro momento, pelo efeito, ele está achando que é apenas uma questão muito simples de comportamento. E quando você vai olhar, tem toda uma questão sistêmica envolvida. Familiar. Isso. E que é bem interessante. Eu hoje trabalho numa empresa de tecnologia e num primeiro momento são pessoas que são mais dadas a uma questão mais racional, o que é isso. E é bem interessante que mesmo trabalhando com engenheiros, com desenvolvedores, a gente começa a fazer esse trabalho, a explicar todo o arsenal conceitual também que eles gostam de compreender. A constelação não é compreendida, ela é sentida, exatamente. ela não é se racional, apresenta, né? mas tem todo um amparo científico disso, tem todo um estudo por trás disso. A constelação organizacional, então, como a Rose está falando, né, pode ser entendida por engenheiros. Na verdade, na época que eu fiz formação eu trabalhava com psicologia organizacional e fiz a formação em constelações organizacionais em 2007 com o Cecílio Regojo, que é um engenheiro em Portugal. Eu atendo muitos empresários e muitas empresas, é uma grande demanda. Você viaja muito pelo Brasil? Viajo bastante pelo Brasil e tenho trabalhos no exterior também. Trabalhei 2 anos na Inglaterra, sou credenciada pelo Conselho Federal de lá para atuar com essa abordagem. Trouxe o Cecílio Regojo 2 vezes para o Brasil. E a gente tem ele presente de vez em quando, vi ele agora, quando estive lá um pouquinho. E o Cecílio é engenheiro, então essa formação abordada por um engenheiro, a gente consegue entender não as questões familiares por trás da empresa, mas as dinâmicas estruturais do inconsciente do sistema organizacional, problemas de equipes entre setores, problemas com clientes, com a área comercial, dificuldade financeira, e como isso muitas vezes está arraigado dentro do inconsciente do próprio empresário, ou gestor, ou pessoas que tenham principalmente a maior responsabilidade pela tomada de decisão dentro da empresa como um todo. Uau, que bacana, já valeu por uma sessão de psicoterapia, né? Já valeu. É muito grande a aplicação. Rose, como é que você acabou se interessando em querer trazer a hipnose? O que está te movendo? Qual é o teu objetivo em fazer esse trabalho? Sim. Ler esses livros todos? Eu gosto, assim, eu sempre me interessei bastante por leitura. Eu, apesar de ser bastante falante, eu sou da área de recursos humanos, mas eu sou bem introvertida e eu sempre me alimentei muito com essa questão de buscar me compreender, o impacto que eu tenho no outro. E por fazer muito atendimento com pessoas, quanto mais você se conhece, você tem um sentimento de presença, você consegue estar numa escutatória ativa com o outro, de poder ser um facilitador, porque ninguém ajuda ninguém, a gente é apenas um facilitador.
E aí nessas minhas buscas eu fiz um curso de neurolinguística na época e eu estava num exercício e eu acabei entrando numa outra Regressão. vida. A resposta daquela questão que eu estava trabalhando de um comportamento, na época era para entender um pouco da ansiedade, e aí eu acabei acessando uma outra vida. Onde surgiu a ansiedade? Onde tinha surgido a ansiedade. E aí naquele mesmo curso eu acabei acessando, eu estava trabalhando num outro tema, que a gente vai trabalhando temas, era um curso de formação em neurolinguística, e eu acabei acessando também uma outra vida. E aí aquilo mexeu bastante comigo, e eu queria entender, porque tem várias pessoas que às vezes falam, não acredito nesse ponto, o que é isso? Eu acreditava, mas eu tinha um certo receio pelas conduções que eu tinha comentado, como algumas pelas pessoas... experiências que você ouviu falar. E aí eu comecei, no caso tive o prazer desse livro vir até mim, e aí realmente ele tem bastante casos de que ele fez com outras pessoas e como elas encontraram essas respostas. E aquilo vai fazendo sentido para ti. Então, se aquilo faz sentido, esse caminho acaba você vendo que não é só para você. Então, você quer partilhar isso com outras compartilhar, pessoas. E aí por ser um trabalho de tantos anos, eu tenho bastante carinho, sem ter conhecido o Michael Newton, eu tenho muito carinho por um estudioso de tanto tempo. O Fernando põe a fotografia do Michael Newton para você ver. Que é a lei da ordem na constelação, né? Começou por quê? Então, acho que é bem importante a gente realmente poder falar um pouquinho do trabalho de uma pessoa que se dedicou, né? Porque 50 anos e 40 só nesse trabalho é um tempo, né? É uma vida. Então, acho que merece a gente, né, a nossa gratidão por todo esse trabalho. Né? E quem tem dúvida, quem fala, eu não acredito nisso, pega um livro e lê. Na dúvida, ao invés de assistir um outro canal, algum assunto que às vezes não vai agregar em nada, pega uma literatura dessa e se no mínimo não acredita, talvez vai começar a ver outros pontos de vista também. A gente se abrir para o novo, abrir para as possibilidades. Talvez o caminho de quem está nos ouvindo não seja esse, mas seja de repente um outro caminho. Mas começa através dali. Isso, mas se a gente buscar, eu acho que vai... Daniela? Que pode começar ali, né? Pode começar ali. Existem vários caminhos, né, mas o objetivo é um só, chegar no próprio indivíduo. Né? A gente não se conhece, né? A gente acha que se conhece, mas a hora que começa a olhar para dentro, tanto que poucos conseguem olhar para dentro e se resolver, porque quando começa a trazer o seu verdadeiro eu ali, né? Exatamente. Tem que estar decidido e ter coragem. Com certeza. Para seguir, né? É isso mesmo. E você pode ajudar as pessoas nisso também com o teu trabalho, né, Daniela? Sim, hoje é o teu trabalho. É o meu trabalho. Meu trabalho é esse. Eu sou uma grande pesquisadora de percepção extrafísica, desde muito criança, vejo, sinto. Percepção extrafísica. Esse é o que trata o outro curso, né? Além da formação com relações sistêmicas, é o desenvolvimento de intuição. Pois é, fala um pouco desse curso, que o nosso tempo já está acabando. Você desenvolveu esse curso? É o primeiro curso do Brasil de desenvolvimento de intuição. Eu desenvolvi ele ao longo de 10 anos, com materiais específicos, muita autopesquisa, cursos em diversas áreas, tanto dentro da psicologia, áreas espiritualistas, e é onde o aluno passa por uma jornada, qualquer pessoa, de qualquer religião, de qualquer experiência de vida, de qualquer conhecimento sobre esses assuntos, onde ela vai desenvolver a extrafísica e vai conseguir alcançar maior consciência e poder sobre a sua intuição para chegar em determinados caminhos ou se colocar em determinadas sintonias, frequências de vida que para ela seja positivo. Aprender a confiar na sua intuição. Aprender a confiar na sua intuição. Eu sempre cito nesse curso que cito Albert Einstein, cito diversos outros pensadores e também empresários que colocam a intuição, e também uma pesquisa da Harvard Business Review que colocou uma pesquisa onde foram pesquisados empresários e empreendedores, e aonde, pesquisando os empreendedores de sucesso, verificaram que 90% deles atribuíam ao fator intuição a sua última cartada para tomar decisão, quando todas as análises racionais já tinham sido verificadas. A intuição, né? Todo mundo acha que a questão é racional, né? Sim. A gente é muito mais do que a razão. Muito mais. Muito mais. Muito mais. Não temos mais tempo. Que pena, muito bom estar aqui contigo, Silvio. Obrigada. Vamos ter que voltar outras vezes aí para a gente continuar. Com o maior prazer. E você dá curso, formação... em constelações sistêmicas. E esse da intuição, quanto tempo leva? Desenvolvimento de intuição. Cada um dos dois é composto de 8 módulos, dependendo da cidade. Eu dou os dois em vários locais no Brasil.
Então, nesse ano não é mais possível, as turmas de 2017 já estão no final. Agenda fechada. Mas em novembro a gente volta a abrir as inscrições, chamando já pessoas da lista de espera para todos os cursos que a gente tem. E depois que vierem as pessoas da lista de espera que ficaram de fora, abre de novo. E dura pra quanto esse ano. tempo o curso? Dura 8 módulos, são 8 dias. 8 dias. 8 É rápido, dias, então. dependendo da agenda que ele tem, né? Ele dura 4 meses, 6 meses ou 8 meses também. Tudo pelo daniele.tedesco.com.br. Exatamente. Ali você se matricula, Todas se forma as em tudo. informações, tudo isso. E com a Rose é pelo telefone 011 98889 9875. Também WhatsApp. Ou pelo rose2010@hotmail.com. Faltou dizer alguma coisa, Rose? Mandar um alô? Não, só agradecer todo mundo que está nos ouvindo e se tocar o coração de alguém que participe aí dessa primeira turma. De formação em hipnoterapia. Hipnoterapia. Com o nosso amigo Billy Hunter, que vem diretamente dos Estados Unidos, Exatamente. com tradução. Vai né? ter tradução, isso é bem importante, né? Que vai ter tradução no curso aí para quem tiver dificuldade. Aqui no bairro fique Trindade, tranquilo. em Floripa. E na Trindade, fácil para todo mundo. 4 dias, sexta, sábado, domingo. 4 segunda. dias. Muito E bem. tem as sessões individuais depois para quem quiser também. Isso, com o próprio Billy. Com o próprio Formado Billy. lá pelo Instituto e com que também tradução. Ah, sim. E ele vem e é formado pelo Instituto Michael Newton, que Isso, foi certificado e que tudo criou mais. mesmo. E a Daniele, faltou mandar algum alô? Não, só tenho a agradecer muito, um prazer imenso estar aqui. Obrigada, gente, por estarem ouvindo isso e certamente se estão escutando é porque alguma coisa dentro está falando mais alto para se auto-perceberem e acreditarem que dá para viver muito, muito melhor. Se está bom, dá para melhorar mais ainda. Se está péssimo, pode ter certeza que tem como mudar isso aí. É. E a gente agradece a Fabiola, que foi quem nos reuniu aqui. A Fabrícia? Fabrícia! A Fabrícia, maravilhosa, do Instituto Renove, Enneagrama. Instituto Renove, com 2 N's. Olhe o trabalho da Fabrícia, você vai se impressionar também. Ela breve vai estar aqui Olha explicando também o que é esse trabalho com o Enneagrama. Obrigado pela... por reunir-nos. Obrigada, gente. Até a próxima. Você pode rever esse bate-papo com a Rose e com a Daniele daqui a pouco, a partir das 22 horas, aqui mesmo na TV Floripa. A TV que você vê, ouve e sente a diferença.